De mim à estrela um passo me separa, lumes da mesma luz que dispersou na casual explosão do nascimento. Entre a noite que foi e há de ser, a glória solar do pensamento. Nada menos do que José Saramago para nos dizer da unidade do universo. Da estrela saiu-nos o material que nós somos feitos. As estrelas estavam cá, o universo teve bilhões de anos à espera, até que apareceu o milénio. E sempre que nós aparecemos, há as duas possibilidades de viver. Uma é a da contemplação, da amizade e da paz, mas as mesmas pessoas e as mesmas oportunidades podem gerar enormes violências. E de vez em quando construímos até coisas que não sabemos onde levam. Algumas vezes, e em Portugal, podia-se ir antigamente até de comboio a Sarilhos. A gente de vez em quando vai até Sarilhos. Aliás, em Sarilhos, há pouco tempo, quando foi das eleições autárquicas, havia mesmo um slogan que dizia assim: um por todos, todos por Sarilhos. E esta coisa que nós de vez em quando levamos-nos a nós e cada um de nós até Sarilhos, faz com que de vez em quando e muito sistematicamente a gente pergunte qual é o futuro. O que é o futuro? De facto, a mim não fazem outra coisa senão perguntar-me o que é o futuro. E eu de tanto me perguntarem e eu de tanto buscar, eu encontrei o futuro. O futuro é uma casa que fica do lado esquerdo na estrada que vai de Lisboa para Cascais. O futuro está aqui. E é curioso que tem janelas. Dentro está o futuro, fora eles olham para o presente. E como uma janela estava aberta, eu fui lá espreitar o que é que de facto estava no futuro. E para meu grande espanto, o que lá estava dizia: aqui no futuro faz-se o que se pode. E é isto, nós, em cada momento, fazemos o que se pode. Mas onde é o aqui? Onde é aquilo que é a nossa casa? Isto é a nossa casa. Nós somos habitantes do universo. Numa galáxia, na ponta de uma galáxia, há a nossa assoalhada. É a assoalhada onde os sistemas de suporte à vida permitiram que nós vivêssemos. É onde há o ar, a água, a terra e o fogo que faz com que a nossa vida perdure. E perdure em qualidade. Mas perdure de uma maneira que vai para além dos nossos sentidos. Porque se a nossa compreensão ficasse limitada pelos nossos sentidos, todos nós diríamos que estamos parados aqui no pavilhão Atlântico. Mas como a nossa compreensão vai para além dos nossos sentidos, todos nós sabemos, porque estamos na galáxia, e a galáxia está a andar a 11.600 km por segundo, nós todos aqui, hoje, neste dia aberto do milénio, estamos a viajar no espaço a 11.600 km por segundo. E nós, humanos, só fazemos bem aquilo que fazemos sem dar conta. Como a gente não dá conta que vai a 11.600 km por segundo, nós fazemos esta enorme viagem, que é uma viagem de qualidade e de ascensão, desde seres menos complexos até seres mais complexos, mas com a qualidade da vida, a qualidade de estar presente na enormíssima diversidade que nos atrai, que faz com que nós, de vez em quando, vejamos coisas extremamente belas, elaboradas, mas às tantas, há dois olhos que olham em frente para o horizonte. E quando dois olhos olham em frente para o horizonte, nós passamos a ser contempladores do mundo. E claro que isto é como diz o meu amigo Pedro Bandeira Freire. Cada um tem a sua anatomia, a uns fica melhor que a outros. Mas o mundo
é contemplado por estes dois olhos que olham em frente. E nós olhamos os céus e vemos coisas diferentes. Os chineses viram isto, nós ocidentais vimos coisas elaboradíssimas. Mas, às tantas, nós começámos a marcar o futuro. E começámos a marcar o futuro dizendo: eu estou aqui. E de cada vez que dissemos eu estou aqui e marcámos a nossa presença, como hoje se deixa em todo lado, eu estive aqui, nós perguntamos o que vai ser o futuro. E o futuro, como acontece numa peça que é o segundo casamento da Sra. Dougherty, há um personagem que pergunta ao outro: então e o que é o futuro? E ele diz: o futuro é o passado que entra por outra porta. É uma estrutura nova. É algo de novo. Mas quem é que passa pela porta? Nós. Mas esta é a porta que dá para o futuro. É a nova porta. E a nova porta que deu para o futuro foi a da linguagem. Alguma nós já não a percebemos, outra conseguimos ler, esta dos nós não sabemos entender. Mas houve um dia que inventámos uma nova geometria e fizemos as 48 Bíblias de Gutenberg. Esta é uma delas. Mas na nova geometria, e quando conseguimos meter geometria com números, nós iniciamos aquilo que foi a grande senda da construção. A construção é a memória do tempo, é deixar no tempo aquilo que é indelével, aquilo que é permanente. E no permanente nós buscamos e ousamos dar destino às coisas. E o destino foi dado na Estrada dos Estradeiros. A Estrada dos Estradeiros é uma estrada que veio do Império Romano, é uma estrada onde foram encontradas as primeiras moedas únicas europeias, o sestércio. O sestércio foi transportado nesta estrada. Os romanos fizeram uma enormíssima invenção, as estradas terrestres. Para ir à procura de vizinhos era preciso uma estrada. Até o ano 311 a.C. não havia estradas terrestres. Mas no ano 311 construiu-se uma estrada de Roma até ao sul de Itália para levar as legiões. Era a Via Ápia. Os romanos inventaram a primeira estrada, depois construíram uma rede de estradas e inventaram 3 coisas para andar nas estradas. Uma foi o passaporte, a outra foi a portagem. Pagava-se portagem para andar nas estradas terrestres dos romanos. E inventaram uma terceira coisa, que foi isentaram os senadores do pagamento de portagem, que é uma coisa que ainda se mantém hoje. E estas 3 descobertas que era preciso para vir às estradas fizeram com que o mundo, então, mudasse. Porque o número de vizinhos aumentou. Era possível, dentro do Império Romano, ir de um local a outro. E aquele sestércio, que era a moeda única, válida desde o Cabo da Roca até ao fim do Mar Negro, da fronteira da Escócia ao sul do Saara, era transportada nessas estradas. E houve um dia que Vitélio e Vespasiano lutaram. E as forças da gravidade, porque a Lua subiu no dia 28 de outubro do ano 69, por trás das legiões de Vespasiano, e iluminou as legiões de Vitélio como grandes alvos, ele ganhou o dia, iniciou a dinastia dos Flávios, e por isso nós temos Chaves. E, através das estradas romanas, com este movimento de união que foi a primeira moeda do Império Romano, os símbolos invadiram as estradas. E com os símbolos passou a haver um direito, e mesmo nas zonas mais recônditas, mesmo onde era quase impossível de chegar, apareceu uma nova religião. Uma religião que ligou o mundo romano, que disse que era preciso ter lealdade para além de nós. E mesmo em aldeias remotas como esta, minha aldeia de Casal de Cinza, pelas estradas que os romanos deixaram, já era Casal de Cinza não do Reino de Leão, mas de Portugal,
ia-se pelas estradas até Santa Maria da Guiar para vir pagar impostos a Lisboa, a São Vicente de Fora. E não muito longe de São Vicente de Fora tinha entretanto aparecido um sol ao ocidente, que tinha um novo canto, o canto à minha irmã a terra, à minha irmã a água, ao meu irmão o sol. Era o canto da irmandade de todos. Porque, passados uns anos, esse cântico foi fundamental para fazer este mapa. Se eu vos perguntar o que é que está representado neste mapa, vão-me dizer, é as linhas de eletrificação, é a internet, é as telecomunicações. E, de facto, este é o mapa da Fundação de Portugal, porque isto é são os itinerários de Dom Dinis. Dom Dinis fez a pátria percorrendo pelas estradas de Portugal. E esta fundação, que foi sonhada por Dom Afonso Henriques, tinha sido também tradução das grandes descobertas da humanidade, que tinham sido a unidade de pensamento, a consciência da morte, a paixão, que às tantas nos levou ao labirinto. E no labirinto houve alguém que disse, e que depois Camões cantou, que foi passar logo do entendimento para o mundo inteligível, ousar dar destino ao mundo. E os portugueses, com uma nova geometria, uma nova iluminação, mandaram mensageiros. E os mensageiros descobriram o grande mundo. Aliás, passaram até a ver nas novas constelações um mundo magnífico. Passaram a olhar para dentro deles e para fora deles. Descobriram seres fantásticos. E ao mesmo tempo que os descobriam, também olhavam para aquilo que eram os seus próprios seres. E olharam para o solstício que passa na Capela Sistina, que ilumina o gabinete de Galileu, que dá para Sernancelho, e em Sernancelho estavam a olhar para o Oriente. E olharam para o Oriente porque, perto de Sernancelho, há o Alto da Serra da Lapa. E o Alto da Serra da Lapa é um centro. Nós ouvimos dizer muitas vezes que somos periferia. E só vai haver harmonia no universo quando for centro em todo lado e periferia em parte nenhuma. E é curioso que há muito mais periferia que centro. O centro de uma circunferência é a coisa mais pequena dentro da circunferência. Mas é de lá que sai tudo e de lá e para lá que converge tudo. Ser centro não é ser grande. Ser centro é irradiar de lá uma mensagem. Eu vi o filme da unidade do milénio, da unidade planetária. Isso é que é ser um centro. É de onde sai e de onde parte. Mas onde quer que se esteja, continua-se a ser centro. E desse centro, do alto da Serra da Lapa, nasceu aquilo que depois foi conhecido pelo filme A Missão, e que na altura era a missão. O Alto da Serra da Lapa é o primeiro polo da Universidade de Coimbra em 1498. E de lá nasceu a noção que era preciso espalhar a mensagem na língua de cada país, incluindo dos índios da América do Sul. E de lá, deste marco que diz Dea Universitate e que está sobre a nascente do rio Voga, de lá nasceu a mensagem que é preciso aprender, que é preciso ter uma missão para ser um centro. E de lá também se descobriu que, pelo compasso, era possível descobrir aquilo que foi a grande descoberta dos portugueses. Nós celebrámos há pouco os descobrimentos, mas devíamos ter celebrado a descoberta. A descoberta dos portugueses é que os oceanos que pareciam estar separados e que estavam nas mentes separados, o Atlântico do Índico, o Índico do Pacífico, são um só. São a unidade
da descoberta dos portugueses. Um oceano, um azul, uma cor. Esta é a bandeira da descoberta. E a bandeira da descoberta é o poema de Luís Vaz de Camões, em particular estes versos. Portugueses somos do Ocidente, íamos buscando terras do Oriente. E quando as buscámos, fizemos a enorme descoberta que há só um oceano. E é possível ligar toda a gente do oceano pelas estradas do mar. É a segunda grande descoberta a seguir às estradas terrestres dos romanos. É que entre as estradas terrestres dos romanos e as do mar dos portugueses não houve mais nada. E nesse mundo que nós fomos mostrando, e amanhã que é domingo, e amanhã que de manhã os museus até são de borla, eu peço-vos que vão até ao Museu Nacional de Arte Antiga e vejam o primeiro retrato de toda a humanidade. É de 1600 e pouco. É este barco, este navio que foi de Macau até Nagasaki. E se repararem, estão lá pintados os que foram da África, os que foram do Brasil, os que foram da Indochina, da Índia, da China, de todo o mundo, e estavam lá os que eram do Japão. Este é o primeiro retrato de toda a humanidade. Veio pelo mundo que os portugueses inventaram. A descoberta. É possível ligar todo o planeta pelas estradas do mar. A economia cresceu ordens de grandeza. O bem-estar no planeta cresceu ordens de grandeza. Os portugueses tinham ousado dar um destino ao mundo. E este é o retrato da unidade do mundo em 1600 e pouco. Claro que levámos coisas menos boas, mas levámos encontrar-nos, começar-nos a conhecer. E nós éramos conhecidos no Japão como Nanban. A gente trata isto como dizendo que éramos os bárbaros do Sul. De facto, o que isto quer dizer é coisas muito esquisitas. Isto, na descrição japonesa, nós éramos umas coisas incompreensíveis. O primeiro símbolo em cima é uma cruz, que é o símbolo de pessoa em japonês. Mas os outros todos é insetos, é coisas que eles não são capazes de descobrir. Mas entre todos os que fomos daqui e que demos corpo à descoberta dos mares, houve um que se chamava Tsuji. Hoje seria chamado Tsuzu. Entre as duas grafias há uma coisa comum, o símbolo de palavra. Era o homem que era o tradutor da corte. Era o homem que levou a ciência até à China. Eram homens como este que tornaram e ensinaram ao mundo que mesmo esta praia de Goa, e Goa não é um local grande, podem ser centro. E o centro manda uma mensagem e de dentro do centro chegam todas as mensagens. Em particular chega esta mensagem desta cor que é uma cor universal, porque está nas festas da minha terra, mas também está noutras. Está nas festas do mundo, está nas meninas do baile da Madeira e depois está nas figuras centrais dos políticos de Nuno Gonçalves. E o políptico de Nuno Gonçalves é completamente único, porque todas as pinturas, quando a gente olha, quem é pintado está a ver. No políptico de Nuno Gonçalves, todas estas figuras estão a ver e a ouvir, estão a prestar atenção, porque eles sabem o que fizeram. Eles fizeram a descoberta. E, em particular, tomaram a responsabilidade de a fazer. Não hesitaram em a fazer. Ouviram, viram e foram homens de ação. E quando se toma a responsabilidade e se faz, assina-se. O homem que foi intérprete, jesuíta, comerciante, cientista, chamava-se João Rodrigues e era assim que assinava. E quem toma a responsabilidade e faz, assina. Assinam os padreiros de Santa Maria da Guiar desta maneira. Assinam
os mestres que fizeram as grandes obras, este é o mestre de Santa Maria de Aguiar. Mas dir-me-ão, isso eram outros tempos. Então eu vou-vos mostrar no satélite português, e porque não, é proibido por causa dos seguros, mas eu depois tirei uma coleção de fotografias deles, os 43 que fizemos o satélite, todos nós deixámos mensagem de grafite gravadas no satélite e estão em órbita. E é assim com todos os satélites. Eu, em particular, mandei gravar esta página. Esta página é o facsímile. É o facsímile da página onde o Fernando Pessoa deduziu o título para o poema A Mensagem. E veem que ele deduziu mensagem como quem faz o acrónimo de uma companhia a partir de um verso da Eneida. Mens agitat molam. O espírito doma e domina a matéria. Claro que outros fizeram coisas que nós fazemos desde o início dos tempos. Eu estive aqui aos meus pais, filho e irmã. O engenheiro Diodado Cardoso, que aqui está a amarrar o satélite porque ousa dar destino. E dar destino hoje é estar no espaço exterior, é construir a grande ligação que fez a união do mundo nas mensagens. Claro que isto é a equipa que construiu o satélite. Como podem ver, o que tem o ar mais inteligente é o cão. Mas partimos noutras linguagens e partir requer coragem. Porque eu ouço muitas vezes dizer uma coisa, como vocês devem ouvir, sonhar é fácil. É uma coisa que se ouve dizer. E, no entanto, este homem, que está a caminho de ser o primeiro astronauta do mundo, vai cheio de medo, não pode ir de outra maneira. Porque sonhar quando tem que ser é muito difícil. Seja o que for. Se é para ter uma casa nova, sonhar ter uma casa nova e tê-la, é muito difícil sonhar. E sonhar é aquilo que nós somos capazes porque tecemos de maravilha o futuro. São fios de maravilha que tecem o futuro. Algumas vezes levam-nos para lá do planeta, noutros planetas. E quando chegamos lá, queremos fazer um mapa da novíssima viagem. A viagem que permita que nós alcancemos o nosso futuro. Esta foi a primeira missão Soyuz Apollo em 1975. A bordo desta missão voaram os conceitos que nos permitem ir hoje para o espaço exterior. Foram inventados por este homem, professor da instrução primária da Federação Russa. E estes são os símbolos que nos levaram para o espaço. Mas levar para o espaço não é aquilo que a gente vê na televisão, que são astronautas com um grande sorriso para as câmaras. A NASA tem tido o cuidado de fazer pintar os astronautas antes de sair para o espaço. E isto é o que eles são antes de ir para o espaço. É um homem a preparar o corpo para as agruras da viagem, a preparar a mente para vencer a curva do medo. E depois de fazer esta introspeção e de estar consigo e vencer a curva do medo, ele vai entrar numa nave, vai saber que vai ficar surdo, que não vai ver bem, que o cálcio não se vai agarrar aos ossos, que o cérebro para ler uma instrução aperta uma porca, demora uma hora, que vai levar uma dose de radiação brutal, mas nós humanos somos assim. Vamos. E para meu grande espanto, estes homens que estão a ousar hoje fazer o futuro, às tantas deparei com uma revista que tinha um homem de idade e que dizia o futuro. E nós, porque agora a nossa juventude vota aos 18 anos, fartamos-nos de ouvir que o futuro está na juventude. Mas aqui está numa pessoa de idade. E de facto,
depois de pensar e ver estes factos, o nosso futuro iniciou-se. Nós inventámos o futuro quando descobrimos os avós. Nós somos, de todos os seres da criação, o único que tem avós. O resto da criação, claro que tem que ter avós biológicos, mas avós a quem entregar os netos são nós. Se os leõezinhos pequeninos forem entregues ao leão macho, ele tanta ternura come-os. Se for um herbívoro, abandona-os. Esta é a minha avó. E esta é a unidade biológica dos seres humanos. É de avós a netos. Foi o que trouxe a primeira mobilidade, que foi poder deixar os netos com os avós, faz com que aqueles na pujança maior da vida possam ter mais liberdade para andar a viver. E se um dia quiserem saber se alguém com uma criança é pai ou avô, é simples. Se a criança for andar à velocidade do adulto, é o pai. Se o adulto for andar à velocidade da criança, é o avô. E nós temos esta coisa de não acreditar que fazemos viagens no tempo, do avô até ao neto. Mas nunca vimos em nenhum jornal dizer assim: ontem saiu uma sonda para uma viagem no tempo. Se fossem sondas para ir para o espaço, se for um satélite, especialmente se aquilo arrebentar tudo, isso é notícia de certeza de primeira página. Agora, sondas para o tempo, a gente nunca viu. E sondas para o espaço, quando são satélites, a gente dá uma atenção desmesurada, indevisa. Nunca diz, eu não tenho tempo para tratar do satélite. Porque aquela coisa, quando está a voar, está lá a voar muito longe, e ir lá reparar é um sarilho. E será que a gente não manda sondas no tempo? Então, o que é que as famílias fazem de cada vez que nasce uma criança? Cada vez que nasce um bebê, para onde é que ele vai fazer a viagem? No tempo. E é curioso, porque quando ele estiver lá longe no tempo, a gente nem vai lá estar para ver, quanto mais para reparar. De modo que nunca digam aos vossos filhos que não têm tempo. Porque eles são sondas no tempo. Agora, como fazemos isto tão sem dar conta, a gente nunca reparou que nós mandamos sondas no tempo. E as sondas no tempo têm duas verdades: as que são íntimas e as que são comuns. As que são comuns podem ser legisladas. As que não são comuns e está no íntimo de cada um, pode haver princípios. De modo que, por exemplo, há um princípio fundamental que é: não matarás. Legislar sobre ele é muito complicado. Mas ver o futuro, olhar e contemplar e chegar a uma nova estrutura. Porque uma nova estrutura dá para uma nova porta e a nova porta dá para o futuro. Porque o futuro é o passado que passa por outra porta. Este professor Pinto Peixoto foi o maior cientista português do século XX, descobriu muita coisa. Mas as coisas fundamentais que ele descobriu não foi da terra dele e do último livro que escreveu, mas foi a física do clima. E o que hoje muito se fala das alterações climatéricas, descobriu ele nos anos 50. Mas descobriu uma coisa essencial: que nós vivemos nesta máquina da natureza que é éter e uns quantos elementos. E nesta máquina da natureza, porque estamos na galáxia a andar a 11.600 km por segundo, nós, sem dar conta da avô até ao neto, nós andamos no nosso planeta 14.500 anos-luz. Dizem-me que as viagens interplanetárias vão ser muito complicadas, porque a estrela mais próxima está a 4 anos-luz. Bem, a gente, com a invenção dos avós até aos netos, já andámos, sem dar conta, 14.500 anos-luz. Como? Geração atrás de geração. Uns agarrados a outros e fazendo uma coisa que eu li num poeta da minha terra.
por bem simples que seja a obra, faz, pois sempre é obra tua e é mais uma. Vale mais de alguma coisa ser capaz que, afinal, não fazer coisa nenhuma. E se alguém te disser que é imperfeita, diz-lhe que não se admire, porque é tua. Não soubestes fazê-la mais perfeita. Porém, que faça ele melhor a sua. E por esta altura eu vinha até Lisboa. E por esta altura eu vinha até Lisboa de comboio e ia ver a minha prima Sara. A minha prima Sara vivia num prédio de gavete que ainda lá está, entre a Rua da Conceição e a Rua do Ouro. E a minha prima Sara, que era lindíssima. Eu, a primeira vez que vi a minha prima Sara, cheguei a casa e disse assim à minha mãe: a prima Sara é tão bonita, que até tem os cabelos verdes. Deve ter sido por isso que eu fiquei do Sporting mais tarde. E a minha prima Sara, naquele quarto andar do prédio de gavete, fazia-me duas coisas. Uma era, dava-me bolos de chantilly, que é uma coisa que eu ainda trago de recordação comigo. E a outra dizia-me: então, ó Fernando António, não queres ir até à varanda? E a varanda ainda lá está, os azulejos cor-de-rosa não, mas esta varanda ainda lá está, no prédio de gavete da Rua da Conceição com a Rua Augusta. E nesta varanda eu passei horas sem fim. A fazer o quê? A ver passar o trânsito. Parecia poderoso quem andava no carro. A evolução de Lisboa foi 2 cavalos de potência no início do século, 10 km por hora. Final do século, potência do carro, 120 cavalos, velocidade 10 km por hora. E depois a varanda da prima Sara evoluiu. Passou a ser a Rocha de Condobes e a gente ia ver os barcos. Mas depois a grande evolução foi: a varanda da minha prima Sara passou a ser uma varanda que havia no aeroporto. E a gente ia até ao aeroporto ver passar os aviões. E parecia muito poderoso quem andava de avião. E a gente levava as pessoas, quando vinham da terra, até ao aeroporto. E depois, subitamente, já ninguém vai ao aeroporto pela esplanada Faliu, porque toda a gente anda de avião. E, de facto, nas estradas do ar, nestas estradas, nós passámos a ser todos vizinhos uns dos outros. Nas estradas dos romanos, alguém infectado com o vírus ébola não era meu vizinho. Nas estradas dos portugueses, alguém infectado com o vírus ébola não era meu vizinho, porque em ambas as estradas ele infectaria as pessoas em 8 dias e todos morreriam. Nas estradas do ar, que são uma invenção americana, em 20 horas estou em qualquer parte do planeta. Eu não conheço essa pessoa infectada com o vírus ébola, mas ele é meu vizinho. A nossa vizinhança passou a ser, nas estradas do ar, a humanidade. Mas claro que a varanda da minha prima Sara tinha grandes poderes de alteração. E um dos poderes de alteração veio por um ser que nasceu no mesmo ano que eu. E que foi esta coisa da televisão. E a varanda da minha prima Sara migrou do aeroporto para uma cadeira lá em casa, confortável, ou uma espreguiçadeira, e a gente todos passa horas a ver o trânsito passar na televisão. Mas é a mesma varanda da prima Sara. Porque nós humanos adoramos passar tempo. Só que entre a varanda da prima Sara na Rua Augusta e a varanda da prima Sara do sofá, lá em casa, há uma grande diferença. É que na varanda da minha prima Sara o tempo era meu. Era meu. Quando eu me ponho em frente no sofá a ver passar o trânsito na televisão, e também parece muito poderoso quem anda na televisão. Quando eu me ponho a ver passar o trânsito na televisão, dá-se um fenómeno curiosíssimo, que é o dono do canal de televisão pega no tempo que é meu e vende-o a quem lá põe anúncios.
Por isso a televisão é o maior negócio de todos os tempos. É que o Marx deve dar cambalhotas, não é? Porque ele dizia que o tempo vende. A gente, na varanda da Prima Sara, a ver passar o trânsito na televisão, a gente dá o tempo. E alguém vende depois o tempo, como anúncios. Mas claro que a varanda da Prima Sara tem esta coisa. Quando a gente está a ver passar o trânsito, subitamente o trânsito fica engarrafado. E toda a gente está a fazer a mesma coisa. E o que aconteceu foi que a varanda da Prima Sara teve uma profundíssima alteração. E a profundíssima alteração veio deste objeto, um transistor. Este é o primeiro transistor que existiu. E com o transistor permitiu fazer a web. E hoje, pessoas de 14, 15 anos, ninguém vê televisão. Está tudo a fazer o seu próprio programa de televisão. E o mundo mudou nas telecomunicações. O mundo das telecomunicações é um mundo curiosíssimo, porque esta máquina permitiu fazer uma coisa única. Logo a seguir ao telégrafo, e depois com o transistor mais fortemente, nós passámos a poder mandar informação separada da comunicação. Antes do telégrafo e antes do telefone, a gente tinha que ir, o mensageiro tinha que haver comunicação, tinha que haver, como há bocado o nosso Presidente, a quem eu agradeço profundamente de estar aqui, nesta convocatória, porque vindo do Dr. Paulo Teixeira Pinto, o convite era de aceitação obrigatória. E em português, um convite de aceitação obrigatória chama-se convocatória, meu caro Presidente. E também tem de prenda a bandeira do Atlântico Azul, que lhe deixo desta vez. Mas era preciso irmos nós, era preciso pôr em comum, tinha que ir o mensageiro. Agora não, do telégrafo a gente manda a informação, não vai ninguém. E é por isso que a gente ouve os noticiários, que é informação que não tem relevância nenhuma para a nossa ação. Aliás, o quociente entre a informação relevante para a nossa ação e aquela que é a informação geral é baixíssimo. Mas na minha aldeia as pessoas procuravam a informação que era relevante para a ação deles todos. Porquê? Porque era feita a comunicar. Hoje mandamos informação. E mandamos informação como? Olha, mandamos pelos circuitos das telecomunicações. Este é o mapa do mundo das telecomunicações. Cada ponto amarelo é como os neurónios que se juntam no cérebro. É uma grande urbe, é um centro para as telecomunicações. E o que é que são as telecomunicações? As telecomunicações são uma coisa fantástica. São isto. Isto é deste tamanho, porque eu tenho a mão deste tamanho. E porque a bateria é o que é. Porque a nossa grande ambição é sermos todos telepatas. Porque o que é que nós fazemos com isto? Viagens no tempo. Lembram-se, cada vez que aparece uma estrada, há três coisas. Há a portagem, há um passaporte e os senadores estão isentos. Nas estradas do mar paga-se bilhete, tem-se passaporte. Nas estradas do ar paga-se bilhete, tem-se passaporte. Nestas estradas, se ligar para um número qualquer, está a pessoa onde estiver, eu não saio do local, a outra pessoa não sai do local. Que raio de viagem é que estamos a fazer? É no tempo. E se têm dúvidas que é no tempo, olhem para a fatura e para o recibo que vem das telecoms todas, que diz lá, por não sei quantas horas, minutos e segundos, nas minhas estradas, X de portagem. De modo que este mapa é o mapa de quem toma conta do tempo. É o mapa das estradas do tempo. E como veem, a mapa das estradas do tempo ainda não chegou a todo lado. Isto é entre a América do Norte, a Europa, tem uns tentáculos para o Japão, outros para a Austrália, para a África do Sul, para a região de São Paulo, e metade da humanidade nunca fez uma chamada telefónica. E esse mundo tem que ser trazido para o nosso mundo das estradas do tempo. Porque o mundo das estradas do tempo, onde a gente faz viagem, é um mundo com umas qualidades muito diferentes
de tudo o resto. Porque nas estradas do tempo a gente encontra-se assim. Manda informação, mas não comunica. E é curioso que nas estradas do tempo não há pensadores. Não há pensadores. Eu não vou mandar por isto. O que é que vai mandar por este telemóvel? Os meus pensamentos, tanto quanto eu os for capaz de suportar em linguagem. Nas estradas do tempo não há pensadores, só há pensamentos. E nas estradas do tempo também não há observadores, só há observados. O Sr. Primeiro-Ministro é sempre uma pessoa respeitável, seja quem for. Vai à televisão, como a gente está na varanda da prima sala a vê-lo, ele parece uma pessoa muito importante. É ele o observador? É ele o observador? Não, ele é o observado. Agora vejam o que seria se o comandante de um regimento, o Sr. Coronel, em vez de ser ele a passar revista à parada, tivesse a dar em direto todos os dias na televisão. Porque quando se tinha poder, era a pessoa que passava em revista, era a pessoa que era o observador. Mas nas estradas do tempo não há observadores, só há observados. Porque quando a gente vai à televisão, a gente está a ser observado. E depois, há muita informação a andar. Mas a gente olha para o telejornal, chega ao fim do telejornal e ele, depois daquelas desgraças todas, porque julga que nós somos masoquistas, a pessoa que lê o telejornal diz assim, bem, depois destas desgraças todas, diz aquilo com um grande sorriso, destas desgraças todas, eu espero que amanhã venham ver outra vez. E o que é curioso é que a gente vai. E vai porque aquilo é um entretenimento. Ou seja, nós hoje vivemos num mundo onde há muita informação e escassíssima comunicação. E por isso eu devo novamente prestar homenagem ao Presidente do Milénio BCP, porque isto é comunicar, é estar com as pessoas. E quando uma organização, para além de muita informação, tem muita comunicação, deixou de ser uma organização e passou a ser um organismo, que é a forma superior de estar na vida. E acontece que nas estradas do tempo, porque nós temos esta coisa de mandar informação a todo tempo, nas estradas do tempo, quando a gente estava a dizer que só acreditávamos naquilo que víamos, quando era o fim do positivismo, a gente passou a ter muita mais confiança uns nos outros. Mas muita mais. Por exemplo, a gente faz tudo por transferência bancária. Vossas Excelências é que sabem disso, das transferências bancárias. Não é? Tudo transferência bancária. Se eu perguntar o que é transferido na transferência bancária, dinheiro não é certamente, senão em Lisboa seriam corrompidos gente com balas que nunca mais ninguém... Era o maior dos engarrafamentos no planeta. Mas depois dizem, não vão números. Números não se transferem, são conceitos... Não é possível mandar o 3, porque tem que mandar ou 3 laranjas, ou 3 batatas, ou o que for, 3. E então, o que é que a gente manda quando manda transferências bancárias? A gente paga com cartão de crédito ou com multibanco, ou logo, o que for, não é? Um opíparo jantar, um almoço à séria. E sabem com o que é que a gente paga? Com eletrões. E o que é curioso é que a pessoa a quem a gente paga com eletrões fica contentíssimo. Fica contentíssimo. É uma coisa espantosa, não é? Aliás, o trabalho da gente, cada vez que a gente trabalha ou faz qualquer coisa, transferência bancária. A gente farta-se de trabalhar e é pago com eletrões. E então, nós temos tanta confiança neste mundo que nós e eles pagamos uns aos outros com eletrões. E o que é mais fantástico é que quando dizemos só acredito naquilo que vejo, nunca ninguém viu, vê ou verá os benditos eletrões, porque é impossível vê-los. De modo que existe uma nova metafísica. Porque isto não é da física. Nós acreditamos que podemos ser pagos em
eletrões, que nunca ninguém vê. Então o mapa das estradas, é o mapa da nova metafísica. É o mapa também, e reconhecem, Vossas Excelências, embora eu não tenha perguntado a ninguém, que aqueles pontos a amarelo intensos são os mapas das praças financeiras. Porque à volta do planeta por dia giram qualquer coisa como 14 mil toneladas de ouro em valor. Nós humanos somos fantásticos. Cada vez que a gente atribui significado a uma coisa, dá-lhe valor. Se eu atribuir significado a este copo, dou-lhe valor. A gente atribui significado a eletrões, que é uma coisa que não se vê nem talvez existam, damos-lhe valor. De modo que uma grave responsabilidade cabe a todos vós dessa assistência. É que vocês são os guardiões do novo templo. Porque há aqui um mistério. Porque é que os eletrões no meu computador e nos meus servidores valem zero? E nos computadores, nos servidores do meu queridíssimo Presidente e Dr. Paulo Teixeira Pinto valem dinheiro? E são os mesmos eletrões. Só que nós temos a confiança em quem temos confiança. Mas não era assim. Não era assim. Porque no espaço, no domínio do espaço, onde nós fazemos energia, comunicações, transporte, onde as estradas do espaço foram as estradas dos romanos da terra, as do mar dos portugueses, do ar dos americanos e do espaço exterior dos russos, o paradigma é físico. E o dinheiro em papel só aparece no fim da descoberta dos portugueses, quando aparece o direito marítimo, não aparece antes. Porque o papel já é ter alguma confiança, mas os eletrões já é abordar a religião. E neste mundo nós temos no espaço o mundo físico em que o paradigma é o ouro e temos o outro mundo que é o mundo do tempo, onde o paradigma são os eletrões e onde a confiança entre nós é metafísica. E a responsabilidade é muito grave, porque uma das coisas que eu faço há 7 anos no cargo que tenho na NATO tem lá uma equipa que prevê e segue o valor do ouro, não por causa do valor do ouro, mas para saber como é que o paradigma passa do físico para o metafísico. E cada vez que a gente foge do mundo da metafísica para o mundo do físico, a gente perde confiança uns nos outros. E quem dita a passagem de um lado para o outro é de facto a banca. Porque este é a evolução do valor do ouro de 2000 até agora. Isto tem as oscilações são todas completamente explicáveis e a anteriori. Este pico é quando se sabe da ameaça possível das armas nucleares novas. Mas a passagem do paradigma físico do ouro para o dos eletrões também é responsabilidade da banca, porque quem dita o valor do ouro é quem passa da banca intangível para a banca tangível. E isto é o mundo onde nós vivemos. É um mundo que tem que ser muito melhorado, porque é quase como negativo do mapa dos novos guardiões do tempo, dos mapas das estradas onde a gente é vizinho, íntimo de muita mais gente, coabita este mundo que é o mundo da fome, da peste e da guerra e que é quase o negativo do outro, onde aparecem as novas doenças. De modo que o mundo é isto. São as estradas do tempo, as estradas do espaço, que nós coabitamos com conhecimento envenenado. Nós temos conhecimento suficiente científico para destruir a humanidade. E isso é como se o conhecimento estivesse envenenado. É o Gênesis na Bíblia. Se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, por certo perecerás. Este é um relógio que parou na explosão de Hiroshima. Mas de cada vez que a gente faz
um sarilho e se mete em sarilhos, sendo que em Portugal pode-se ir para outra banda onde todos os sarilhos, os pequenos e os grandes. Nós, em cada primavera, renascemos, porque mandamos um mensageiro novo, porque temos um anjo que nos protege. Pela estrada, nós ouvimos o cor dos anjos, o sorriso dos céus, e não há ninguém que resista a este arroz doce. E no arroz doce do mundo, a gente procura a receita, que é uma receita do que vai ser o futuro. E o futuro é, eu estive aqui, e o futuro é o promontório sacro. É olhar com olhos o mundo, fazer o mapa para a viagem. E o mapa para a viagem costumava ser feito por humanos, por aqueles dois olhos que olham para o horizonte. Mas hoje nós construímos máquinas, seres de silício, nossos irmãos que mandamos para fazer a estrada. E esses seres de silício, nossos irmãos que mandamos para fazer a estrada, têm este caso, que é, para mim, o caso paradigmático, que é a Voyager. Foi enviada para o espaço em 1976. Fez esta trajetória para além do sistema solar. A 1,2 milhões de quilómetros, tirou a primeira fotografia da Terra e da Lua penduradas no espaço. E depois acelerou-se pelos grandes planetas. E acelerada pelos grandes planetas foi pelo sistema solar. Viu o detalhe, viu vida ou quase vida. Viu os planetas azuis do limite do sistema solar. E houve um dia, em 1994, que nos mandou a fotografia de casa. Esta é a fotografia do sistema solar. Neste sistema solar e nesta nave, nós já viajámos 14.500 anos-luz. E o segredo foi que nós somos o primeiro ser que tem a biologia para fazer viagens no espaço. O resto da criação pode-se mandar que vão morrer. Mas nós, neste planeta, geração atrás de geração, e porque a família nos ensina a ter lealdade para além de nós e nos ensina a ter memória, nós já andamos e somos os únicos que sabemos em comunidade 14.500 anos-luz. Viajar é ir e voltar e contar como foi. Nós hoje ainda não sabemos andar no espaço exterior porque não podemos mandar nem bebés, nem mulheres dar à luz. Não sabemos. A saúde ficaria completamente estragada. Mas quando um dia soubermos e pudermos mandar numa nave que será a nave da comunidade, dos avós até aos netos. Nessa comunidade, nós, sem dar conta, viajaremos 14.500 anos-luz. Como este homem, que foi um dos heróis, Buzz Aldrin, que foi até outro planeta. E noutro planeta sonhou, também como o que está jazente aqui, ousar dar um destino à humanidade. E deixou em Portugal uma carta. Um dia andaremos em Marte, pelo mesmo espírito de maravilha que faz com que a nossa espécie seja diferente. Vamos fazer a nova carta dos céus. E um dia, noutro planeta, debaixo de outra estrela, o que é que vai lá estar? Aqui a 14.500 anos-luz. O que é que vai lá estar? Uma avó. O que é que vai lá estar a fazer? Vai estar com o neto ao colo. O que é que lhe vai dizer, por bem simples que seja a obra, faz? E como trabalham para além deles. E como sabem que são eternos na nova estrela, na novíssima estrela, porque a vida os inspira, pode ser que ouçam um Benedito.
Presidente. Muito obrigado.